Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje, 30 de outubro de 2024, quarta-feira, Deus te abençoe. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estou vendo aí a armadura de Deus. Iniciei ontem, capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Hoje o versículo 11, Efésios 6, 11, diz assim a palavra de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Paulo, quando escreve essa carta, está preso por pregar o evangelho, tá certo? Não por ser corrupto. Aliás, os corruptos estão soltos, tá certo? No Brasil. Efésios 6:10 vai falar aí, do 10 até o 20, ele vai falar da armadura de Deus. Estamos vendo aqui, versículo a versículo. Versículo 11 inicia dizendo assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Paulo, certamente, ele tem em mente a figura de um soldado romano, né? Lá com a sua farda, né? Toda bonita lá, da forma como era. Certamente ele tem em mente isso. E o crente aqui, Paulo, já depois do crente ter experimentado a força e o poder de Deus, ele precisa estar revestido aí com a armadura de Deus para poder trabalhar direito, tá certo? O soldado sem armadura, ele está desprovido de proteção, tá certo? Paulo, certamente, ele tinha em mente essa postura mesmo de um soldado romano, como ele foi, como ele era, tá certo? Um soldado romano aí. Então, a armadura de Deus, ela para o crente genuíno, ela vai ter uma razão, vai ter razões para se usar essa armadura de Deus, tá certo? Nesse texto do versículo 11, ele apresenta duas razões pela qual nós devemos estar aí revestidos com a armadura de Deus. E a primeira razão específica porque o crente deve revestir-se da armadura de Deus, o versículo 11 vai dizer assim: para que possais estar firmes. Amém? Vamos imaginar aqui a figura de um soldado mesmo, sem bota, para andar num local, correr, num pântano, numa coisa, sem a sua proteção, sem nada. Ele vai estar desprovido. Sem o equipamento, ele não tem firmeza. Sem o equipamento, ele não tem segurança. Nesse caso aqui, Paulo está se referindo à causa do Evangelho de Jesus Cristo, pregar o Evangelho de Cristo, certo? Você precisa estar firme na palavra de Deus, que é aquilo que nos dá a armadura. Vamos continuar explicando aqui, tá certo? Mas hoje eu quero que você pense sobre isso, tá certo? Um soldado sem a armadura, ele não tem firmeza. Sem a arma, ele não tem firmeza. A nossa arma é essa aqui, viu? A Bíblia Sagrada. Tá velhinha, é a primeira que eu usei, estou com ela hoje, tá certo? Faz bastante tempo. Mas é necessário, assim, estar revestido da armadura de Deus para que a gente possa estar firmes na caminhada pelas intempéries que o mundo oferece, as circunstâncias. Nós temos aí um contexto social no Brasil muito ruim, que persegue cristão, persegue quem tem Bíblia. E olha, você que é cristão, que apoia esse sistema, você precisa repensar a sua postura, tá certo? Então, Paulo vai aqui dizer que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, e a razão disso é para estarmos firmes. Amém? Sem a palavra, sem a espada que é a palavra, tá certo? Não vou explicar isso depois. Sem estar com essa armadura, você não tem firmeza, você não tem segurança. Então, é necessário você estar equipado, e eu vou dizer aqui, primeiramente com a fé, que a gente vai falar sobre ela, tá certo? E o texto vai ainda continuar dizendo no versículo 11, contra as astutas ciladas do diabo, ou seja, está firme contra as astutas ciladas do diabo. Primeira coisa, essa é outra razão, as astutas ciladas do diabo, tá certo? Ele é astucioso.
age covardemente, age de forma corrupta, ladrão, mentiroso. Isso, o diabo, ele é astuto. E ele não vai chegar para você com o tridente na mão, cuspindo fogo, não. Ele se manifesta em pessoas. E eu vou dizer para você novamente, através do nosso sistema de governo, o diabo tem encontrado um espaço muito gracioso para trabalhar, porque é onde nós vemos corrupção, mentira, engano, tudo que não presta. Se você observar, e a pessoa veio pensando que o diabo vai descer e aparecer para você, não, ele nem precisa. Basta botar um sistema que governe as pessoas de forma ditatorial, que aí já é ação do diabo, tá certo? Não é que as pessoas estejam endemoniadas, não. Eu diria que o endemoniado, ele é muito mais verdadeiro do que aquele que age consciente pela ação do diabo, tá certo? Porque ao endemoniado, Jesus disse que se impor as mãos e ordenar, ele sai. Mas o que não está possuído, mas age pelas ideias malignas, esse é difícil, porque ele tem consciência, sabe o que está fazendo. O endemoniado não sabe muito o que está fazendo, não, sabe não, aliás. Mas aqueles que agem. Então, nós precisamos estar firmes, revestidos pela armadura de Deus, para estar firmes contra essas ciladas do diabo, que são sutis, com discursos bonitos, né? Promessas bonitas, assim, que se você olha o bojo da palavra, ela até lhe inflama o coração se você se deixar levar, mas na realidade há uma astúcia do mal agindo através de pessoas. E eu vou dizer para você, o sistema socialista, comunista, marxista, terrorista, ele age exatamente assim. Eu não sei se você já teve a curiosidade de olhar o Decálogo de Lenin. Eu já falei aqui sobre ele, tá certo? Mas dê uma olhadinha aí, você que é brasileiro, e você vai ver, a gente tem um linguajar aqui que diz assim, nada a ver, né? Tem gente que diz isso. Mas vou dizer para você assim, o nosso sistema de governo brasileiro tem tudo a ver com o Decálogo de Lenin. Está tudo lá, está tudo aqui na prática, estampado bem diante de nós. E eu digo para você, isso são as astutas ciladas do diabo, que o discurso é bonito, a prática é terrível, porque são inescrupulosos e terrorista não tem pena de ninguém, não tem amor por ninguém, nem por si mesmo. Amém, querido? Então, essa reflexão aqui breve para nós hoje. Vamos aqui continuar meditando amanhã no versículo 12 de Efésios 6. Se você quiser acompanhar, esteja aí, dê o seu like aí, faça o seu comentário, faça a sua pergunta. Se quando eu vir a sua pergunta, eu vou lhe responder. Mas que o Senhor nos abençoe, que você possa revestir-se de Deus, dessa armadura de Deus, para que você possa estar firme aí contra as ciladas do diabo, tá certo? A propósito, aqueles que dizem que o diabo não existe, estão lhe enganando, tá certo? Se você pensa que ele não existe, estão lhe enganando. Ele existe. Desde o princípio, a queda de Adão foi uma tentação do diabo, do mal. A Bíblia fala da cobra. A cobra não é o demônio em si, é a manifestação, tá certo? Do demônio na cobra. Assim como é a manifestação do demônio em pessoas que às vezes estão numa posição de autoridade grande, mas não agem corretamente, estão influenciados certamente pelo mal. Amém? As astutas ciladas do mal, ela está aí, desde a queda de Adão, e ela vem seguindo a sociedade. E o pior é quando ela se manifesta dentro da igreja evangélica, tá certo? E pode ter certeza, tem muitos. Eu vou dizer aqui uma coisa, ao vivo e a cores para você. Jesus, no seu ministério, escolheu 12 homens, tá certo? Um deles era um demônio. Eu vou dizer aqui uma loucura para você, tá certo? Numa igreja com 60 membros, nós temos pelo menos 5 demônios para cada 12 um. Fique atento, meu filho. Fique atento. O demônio existe e ele fala através de pessoas. Se ele se manifestar, materializar para você, aí você está num estágio espiritualmente elevado da malignidade, tá certo? Mas ele se manifesta através de pessoas,
às vezes com palavras astuciosas, bonitas, que são enganosas, mentirosas, corruptas e que não falam a verdade. Como ele é desde o princípio, deixa eu ler esse texto aqui para você que Jesus falou no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 44, diz assim, porque os religiosos estavam ali sempre questionando Jesus. Né? João 8,44. Vós pertencei a vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Amém? Por isso é que o cristão não mente, tá certo? Mas o que nós vemos aí no nosso sistema de governo atual é mentira, 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 mentira. Eu conheço um ditado popular que diz assim, era meu pai que dizia, quem mente, rouba. E eu estou consciente disso porque vejo na prática. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a nossa pátria amada Brasil. Amém? Tenha um bom dia, o Senhor seja contigo em nome de Jesus. Amém.